Bom dia. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Aí. Força nessa peruca aí? Ele também quer dizer bom dia. Ninguém pode. Aê, bom dia. Ele tem que se manifestar. Tá certo, é isso aí, bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia, Felipe, David. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Gente, quem tá me escutando? Sim. Ai, que susto. Valeu, Isa. Será que ele está escutando a gente, coitado? Eu acho que ele travou. A câmera dele, pelo menos, tá travada. É. E o poder vem para minhas mãos, David. Oi, Isa, tá cedo ainda. Pessoal, nem sei o que aconteceu. De repente, eu estava falando, ficou travado ali a cara, né? Quando eu descubro, demorou um pouco ali. Perdão aí. Foi vocês que me deu um golpe? Tá Não, louco, Bruno. hein? O mafioso aqui usa bigode. Você que é hacker aí, David? É, meu. Pô, ajuda a consertar o computador do professor aqui, pelo menos, cara. Professor, você nem dá Ctrl+C, Ctrl+V, como que eu vou ser hacker? Ah, esses hackers que falam essas coisas aí, eu sei como é que é, hein? Fala que não sabe, fala que não sabe. Turminha, só tô pedindo um minuto, porque como fechou, fechou tudo. Eu tive que lutar com ah, lá, já abri o arquivo errado. Não é esse. Fecha. Sai. Show. Aí, vamos lá. Aí, garoto. Vai pra lá, garoto. Isso. Muito bem. Vai pra lá também você. 5B. Aí, vai pra lá. Vai. Você também. Show. Aí, garoto. Boa. Aí, peraí que falta alguma coisa. Esse aqui. Aí, agora foi. Aí, ó, tem gente querendo entrar. Tá vendo? Nesse daqui é diferente, gente. Cadê aquele bagulho que aparecia antes? Ah, achei. É que eu troquei de computador. O outro tá até agora ali, ó, reiniciando. Aí eu vim para esse daqui. E olha que legal. Aí eu descobri que tava nesse computador. Lembra umas coisas que eu falei para vocês que eu tinha preparado? E aí chegou no dia da aula, fiquei procurando que nem um maldito e não achei. Vocês estão vendo essa tela grande aqui? Sim. Estão Sim. vendo? Aí, ó, tá aí, ó. Lembra da Era Vargas? Olha lá. Tudo bem bonitinho. Acho que a aula a gente teve aqui. Eu ia passar para vocês, falei dos aliados e tal. E aí eu tinha feito uma revisão aqui, ó, para vocês. Ó. Terminou a aula, eu falei, vou aproveitar e vou anotar.
Então já está tudo anotado aqui, ó. Nova Constituição, Dutra, governo Vargas, tal. E aí eu passei esse traço aqui do lado porque eu escrevi aqui do lado. Eu falei, dá pra puxar isso, explicar, puxar isso, explicar. Enfim, a gente teve aquela aula lá e foi daquele jeito. Isso aqui não tem nada, tá vendo? Isso aqui não tem nada. Como é que adiciona um novo, gente? Como é que é? Peraí, entrou gente aqui, tem que liberar. Como é que abre agora uma página nova? Troca de computador, meu. Que desgrama. Só um minuto, pessoal. Desculpa, perdão, mas vai dar certo aqui. Nova sessão? Vai, nova sessão. É isso aí. Exibir. Aê, garoto! Olha lá. Chega aí, pessoal. Agora vai. Ó, como é que eu diminuo isso? Vem para cá, você. Você também vem para cá. Cadê vocês? Aí, achei vocês. Perdão, turminha. Abrindo tudo, né, meu? iPhone, iPad via cabo, velho. Sai fora. Nossa, tem 3 computadores ligados, celular ligado no meu computador. Não tem nenhum. Ai, meu santo. Vamos lá, achei. Vocês estão vendo essa tela aqui? Sim? Todo mundo? Sim. Eu só preciso pôr vocês para baixo para eu poder pegar a canetinha aqui em cima. Aê, meu. Vamos lá para baixo. Ah, o David aqui no cantinho. David, você está aqui no cantinho agora. Desenhar. Opa, aparece aí caneta, senão não tem caneta. Vamos lá. Larissa entrou na sala. Ô, pessoal, deixa eu de novo, vai. Espera aí, volta. Quem que pode me ajudar aí a liberar o pessoal? Porque na outra tela não aparece, né? E aí demora para... Quem que pode? David, Isa? Quem pode? Felipe? Quem tá Quem afim? você Renata? quiser, Bruno. Pode ser, tanto faz. Cadê você? David, ó, pronto, apareceu primeiro aqui. Vamos lá, tornar anfitrião, é isso, né? Co-host, anfitrião é uma coisa, não é isso? Co-host. É É o co-host. Aí, garoto. Foi? David, você ajuda aí? Se aparecer alguém, você Ajudo, pode deixar. compartilhar a tela. Bora, turminha. Então agora foi. Cadê de novo? Aí, agora vai. Agora vai, perdão. Olha o tempo que a gente perdeu aí. Perdão para todos aí. Desculpa aí a confusão. Caneta. Vamos lá. Revisão 3. Certo? História do Brasil. Professor Bruno, vamos embora. Então a gente está falando o seguinte, ó. A gente estava falando na aula passada sobre o processo aí da passagem do Brasil, lá do Brasil colonial, e o foco dessa aula é exatamente isso, certo? Sair do Brasil colonial e vir aqui agora para o Brasil, que seria... Opa, foi lá para o outro canto, era para vir para cá. Essa passagem aqui, ó. Então vamos lá, professor, dá um zoom aqui, ó. Ou seja, é esse que eu chamo de processo, né? Então, vamos dar um zoom aqui, ó, nessa linha do tempo, seria uma linha do tempo que faltou. Vamos voltar, fazer direitinho. O professor não gosta das coisas mais ou menos. Vem aqui, vamos lá, que a gente prepara tudo tão com carinho. Isso aqui também é você. Isso. Ctrl C, vem aqui, eu quero aqui. Ctrl V. Aê. Então, a gente está falando de um processo, certo? A gente estava vendo características do Brasil colonial. Então, cuidado lá quando eu falei na aula passada, não se confundam aí. Cadê você? Venha, mouse. Venha, canetinha. Não se confundam com pré-história, com pré-colonial, né? Então, a gente estava falando sobre tudo isso. Então, né, falando para vocês aqui, ó, pré-história brasileira é antes da chegada de Cabral. Então, tudo que vem antes. O que virá depois aqui já é um período que a gente chama, portanto, de Brasil colônia, já começa a apontar a história que fala do Brasil oficial, apesar da gente saber das críticas, né, sobre esse apontamento. Então, se a gente for falar aqui sobre Brasil colonial, Brasil colônia, todo esse período, o que eu quero focar agora? Esse processo de independência. Ou seja, o que ocorreu aqui que a gente pode falar
que vai levar o Brasil a se separar de Portugal, certo? Ou seja, então a gente precisa entender o contexto, então aqui, o que estava acontecendo lá na Europa. Então, qual é o contexto? Opa, mudou de cor sozinho. Contexto europeu, contexto da Europa, certo? Opa, espera aí que a caneta está se ajustando aqui. Então, lá na Europa, vamos lá, Europa, a gente estava vivendo o que a gente conhece como antigo regime, certo? O que é o antigo regime? Já falamos isso em várias aulas. Na política, o absolutismo monárquico, certo? Na economia, o mercantilismo, o intervencionismo do Estado na economia, né? A busca pelo comércio com as colônias. A gente viu que a sociedade era uma sociedade ainda estamental. E aí chega mais ou menos no final ali do século XVIII, a gente tem, né, eventos como na América, a independência dos Estados Unidos, lá das 13 colônias, em 1776, e na Europa, um marco aí, 1789, a gente tem a famosa Revolução Francesa, certo? Com as ideias lá de liberdade, igualdade e fraternidade, a Revolução Francesa vai lutar para derrubar esse antigo regime, os resquícios desse antigo regime. E, né, a consequência da Revolução Francesa diretamente para o Brasil é isso que a gente está falando, a independência do Brasil. Ou seja, fim da Revolução Francesa, entra um cara lá no poder, né, depois de 10 anos de revolução lá na Europa, entra lá o Napoleão Bonaparte no poder. Então, logo depois, a gente tem o período napoleônico. Então, entra o Napoleão lá na Europa, né? O período napoleônico faz com que comecem as transformações aqui no caso do Brasil. Quais foram essas transformações para a gente estudar aqui no caso do Brasil? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Certo? Vamos nessa. Aqui, caneta. Mais fino que isso aqui não dá, né, gente? Não existe. Beleza. Quais foram essas transformações que a gente precisa lembrar? Então, essas transformações é o que a gente escreveu nas nossas aulas, azul, vamos lá, que é o chamado período joanino. Joanino. Ou seja, chegando aqui em 1808, que eles saíram no finalzinho do ano, lá de 1807, chega aqui no começo do ano de 1808 no Brasil, a família real, que se transferiu, né, lá, fugindo das invasões napoleônicas. E vão ficar aqui até, né, voltarem lá em 1817, até a Revolução do Porto, 1820, aí a gente tem algumas transformações do Brasil. Então, a gente chama esse período já de período joanino. A gente não consegue chamar esse período de Brasil completamente sendo colonial. Então, primeiro, né, eles veem, né, a transferência é devido ao quê? Devido, né, à fuga aí que eles saíram da Europa, certo? O bloqueio, então vamos lembrar lá, o bloqueio continental, certo? Do Napoleão, ou seja, a disputa que existia na Europa entre a França e a Inglaterra, né? Como a gente sabe aqui, o nosso amigo Dom João, ele vai optar por ficar ao lado da Inglaterra. Eu gostaria muito que vocês sumissem. Aê, meu, consegui, fiquei com a tela grande. Ou seja, o Dom João, nosso amigo Dom João, vai decidir, né, pelo apoio da Inglaterra em fazer a transferência para o Brasil, contrário à França. Então, chega aqui no Brasil, primeira atitude com relação a, principalmente, as nações amigas, né, com relações à Inglaterra. A gente tem a abertura, então, a abertura dos portos. Essa abertura dos portos, que a gente fala aí já de 1808, e os tratados de 1810, então, certo? 1808, que seguem aí na década de 1810, são vários tratados de navegação, de comércio favorecendo, significa que o Brasil abriu os portos. Então, aquela ideia do mercantilismo, né, ou seja, aquela intervencionismo, controle da metrópole sobre as colônias e etc., não está mais acontecendo, certo? Aquela monopólio, portanto, né,
aquele intervencionismo total do Estado que existia. Mas, né, o Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro passou a ser a sede, né, a capital do Império Português. Né? Olha lá, né? Poxa, era uma colônia. Como que você fala que a colônia é a capital do império, é a capital da metrópole? Né? Começa a se ter aqui no Brasil, então, grupos que eram conhecidos antes como colonos, né? Aqueles que vieram para cá para ocupar, explorar e etc. E agora está aqui toda a administração. Além de tudo, a gente está falando de toda a corte, de todo o império, de todos os resquícios. Tem tudo isso no Brasil? Não tem, vai construir. Então começa um processo muito de transformação no Brasil. Né? E essas transformações levam aí a ampliar aqueles sentimentos que a gente tinha visto um pouco antes. Espera aí que não sei lá por quê. Não, não trava não, meu. Não trava não, sai fora. Aí. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu da aula passada, que a gente estava vendo aqueles sentimentos de independência, aqueles sentimentos de transformações, né, está reativado aqui. Deixa eu. Isso aí, garoto. Vocês não estão vendo, mas eu fico brigando aqui. Eis que aqui no Brasil, então, muitas transformações ocorrem no Brasil, certo? Dom João decreta guerra contra a França fica inimiga, ele vai fazer a guerra lá com a Guiana, né? Então Portugal também se coloca do lado da Inglaterra contra a França, certo? O Brasil, portanto, né, está aí envolvido nessas questões. Eis que então a gente tem uma mudança em 1815, então guerra contra a Guiana, guerra cisplatina, e em 1815, acelerando o passo, a gente tem o famoso Congresso de Viena, certo? De Viena, ou seja, caiu Napoleão, é o fim do período napoleônico lá na Europa. O Brasil é a capital de tudo isso. Quais são as decisões do Congresso de Viena? Vamos lembrar? Vocês estudaram em História Geral o princípio lá da legitimidade, ou seja, nada mais legítimo, nada menos legítimo do que os antigos reis, antes da toda essa bagunça da Revolução Francesa, de Napoleão Bonaparte voltarem ao poder, certo? Vamos retornar também os reis nas suas antigas fronteiras. Então, né, tudo aquilo que tinha sido invadido por Napoleão Bonaparte tem que voltar atrás. E eles criam um famoso exército aí internacional para que ninguém, né, fizesse aí o que o Napoleão fez, para ninguém se achar uma grande potência e voltarem as guerras e o caos em toda a Europa. A famosa Santa Aliança volta aí, ou seja, santa porque tem a participação da Igreja. O Congresso de Viena, como a gente sabe, é um processo reacionário. Então, né, é o que a gente chama aí de reação. A ação e toda a propulsão foi da Revolução Francesa, com o voto universal, o fim da escravidão, o período napoleônico aí com os direitos civis e etc. E agora a gente tem uma volta ao absolutismo, né, uma volta daqueles grupos que tinham caído com a Revolução Francesa no poder. Nesta reação, a gente tem no Brasil, né, o rei aqui no Brasil se transformando, né, ele era príncipe regente, se transformando em rei, porque em 1816 a rainha morreu, né? Então, 1816 para 17, a gente já tem aqui no Brasil o que era o Dom João Príncipe Regente, ele passa a ser Dom João VI. Olha o perigo, né? Então, o cara é rei do Brasil, ele é rei aqui no Brasil, né? A rainha Dona Maria Louca, que a gente estava falando lá, que assume depois do Dom José, né? Que tira todas aquelas transformações feitas nas reformas, né, que existia aqui no Brasil, tudo isso cai por terra e aí agora a gente vê o Dom João, né, agora comandando todo o Brasil. Eis que então a gente vê, né, no Brasil o Dom João enfrentando, né, aquilo que eu falei no finalzinho da aula passada, a famosa caiu aqui, volta a caneta, Revolução Pernambucana, certo? Pernambucana. Ou seja,
aquelas coisas que a gente estudou na aula passada, as ideias de revolução, as ideias de república, né? Contra aqui, no caso do Brasil, a Revolução Pernambucana vai direto naqueles assuntos que a gente estava vendo aqui, porque são brasileiros aí, que a gente vai chamar de brasileiros, colonos, contra os privilégios de portugueses ali em Pernambuco. Está falando de Recife, Olinda, né, etc. E aqui no Brasil, a gente está vendo também transformações. Dom João trouxe aquela missão artística francesa, construções aqui, transformações importantes para o Brasil. Então, o Rio de Janeiro e o Brasil passa, ô louco, que isso, desse tamanho, você está pirando, cara. Não é caneta, velho. Que é isso? O Brasil, Rio de Janeiro, está vivendo uma grande transformação, certo? Ou seja, na área econômica, presta atenção agora aqui que o professor vai tirar o zoom aqui, ele vai ampliar aqui tudo. Vejam, na área econômica, o Brasil já deixa de ser colônia aqui, certo? Ou seja, a abertura dos portos. Então, na área econômica, o mercantilismo aqui já está caindo, né? Abriu para as nações amigas, com o Congresso de Viena, não vai retornar. A Revolução Pernambucana mostra bem essa questão também aqui dos privilégios econômicos. Na questão política, o Brasil é a administração. Então, na questão política, aqui é a capital. O Congresso de Viena decide que o rei tem que reinar sobre o seu reino. Olha só, rei, você vai voltar para Portugal ou você vai manter-se no Brasil? E o Dom João acaba transformando o Brasil, né? Ele vai, aí a palavrinha lá que sempre a gente vê, elevação, né? Elevação, olha lá, né? O Brasil, portanto, foi elevado à condição, né, de Reino Unido, ou seja, Reino Unido a Portugal e Algarve. Então, o Brasil vai se juntar agora ao Reino de Portugal, como se fosse um próprio reino, Brasil, Portugal e Algarves. Né? Então, portanto, olha só, né? Aquela condição de colônia aqui finalmente decidiu. Então, o Brasil começa a ter uma maior autonomia. E as disputas e as discussões que ocorrem aqui no Brasil vão, né, levando cada vez mais as decisões. E aí, então, vamos fazer essa independência? Não vamos? A gente está cada vez mais próximo desse processo. Percebam, né, que essa passagem aqui, o que eu chamo de processo de independência, não foi só o grito do Ipiranga. Espera aí, Dom João vem para cá, rompe economicamente, né, com aquilo que a gente chamava lá, a definição de ser uma colônia. Rompe politicamente com o que a gente define como ser colônia. E agora a sociedade ainda começa a ter uma divergência de interesses. Porém, é uma sociedade que essa elite vai coordenar essa independência. Né? A gente percebe que lá em Portugal existem diversas reações. Em 1820 ocorre a famosa Revolução do Porto, né, em Portugal. Ou seja, lá em Portugal os caras querem a volta do rei, então o retorno, exigem o retorno imediato da família real, vão colocar uma constituição da qual o rei fala, não, beleza, eu não sei se eu volto, ele vai enrolando os caras e ele vai assinar a Constituição já no Brasil, né, mostrando aí seus interesses. Aqui no Brasil, os caras, bom, ele voltando para lá, seremos de novo, né, aquelas ideias que a gente já estudou. Seria de novo uma retomada do monopólio comercial, ou seja, uma recolonização. Eu vou pôr em recolonização como se fosse um resumo, tá, gente? Recolonização, porque o interesse é principalmente econômico. Então, é o maior interesse sobre o monopólio, tudo bem? Ou aqueles privilégios das companhias de comércio só portuguesas e etc. E aquilo dava, né, daria muito resquícios para aqui no Brasil termos aí condições de reação, de revoltas e etc. Em 1821, então, portanto, Dom João regresso a Portugal. Então, Dom João regresso a Portugal, toda a família real, certo? Por quê? Porque na Revolução do Porto ele mandou seu filho,
Dom Miguel, e que lá estava lá, acabou sendo convencido a dar um golpe no próprio pai e tomar o poder, organizou suas tropas, iria tomar o poder. O rei volta, derruba Dom Miguel, e aí começa lá um grupo muito grande sobre isso. Então começa uma discussão. Ele volta para lá e deixa aqui o nosso amigo príncipe regente. Então começa aqui a regência, príncipe, o regente, o seu filho. Né? Veja, até agora o professor está falando das questões diretamente relacionadas ao Brasil. Vamos lembrar que a gente está falando da invasão napoleônica lá na Europa e aqui na América diversas, né, proclamações de independências. No caso da América Latina, são repúblicas, né, que foram proclamadas aqui no caso do Brasil, certo? Aqui, então, a gente começa com essa regência de Dom Pedro, né? Então, a gente tem um novo período aqui no Brasil, que é a que a gente chama aqui de regência de Dom Pedro. Beleza? Então, agora, Dom Pedro, príncipe regente brasileiro, começa a comandar o Brasil. O que vai acontecer? Ele precisa do apoio da elite aqui no Brasil para comandar o Brasil. Só que ele vai enfrentar algumas transformações. Lembram disso? Cria-se o Clube da Resistência, o Clube, né, das decisões, e na regência de Dom Pedro, ele não vai, né, vão pressionar para não aceitar as decisões lá da corte, lá de Portugal, sem aqui o aval do próprio Dom Pedro. Ou seja, tem uma autonomia sobre as decisões, né, contrários ao que vem lá de Portugal. Então a gente começa a falar que existem interesses aqui, e para resumir, como é uma aula de revisão, eu chamei de partidos lá, mas não é um partido nacional, como a gente conhece hoje. O partido, de um lado, que a gente chama aí de interesses do Brasil, né, o chamado Partido Brasileiro, então, portanto, e um partido que é considerado português aí, certo? O Partido Português, por quê? Porque é o interesse, né, da colônia, o interesse daqueles que ganham com a burocracia, que ganham, portanto, com a colonização e etc. Porém, tudo isso aqui compõe, né, uma elite, e essa elite mantém a estrutura do Brasil, que é socialmente desigual, ou seja, é uma elite escravocrata. Né? Essa tal aí processo de independência mantém essa sociedade escravocrata e latifundiária, né? É um grupo latifundiária, ou seja, um grupo muito ligado, mesmo que seja português ou brasileiro, à agroexportação. Né? O Brasil aqui está na decadência do ouro, na decadência do açúcar, e vai começar a expansão do café, né? Século XIX. A agroexportação, portanto, a gente está falando do Brasil ser dependente do mercado internacional. Perfeito até aqui? Alguma dúvida, alguma questão? A gente vê aqui no Brasil, né, o Dom Pedro vivendo essas questões aqui do Brasil e vendo questões lá em Portugal também acontecendo. A gente vê aqui no Brasil, né, a ideia de que pressões para Dom Pedro ficar, e etc. Aí vem o famoso dia do fico, se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Logo em seguida, a gente tem uma lei chamada Cumpra-se, lembram disso? O Dom Pedro vai aceitando e acatando as coisas dos brasileiros. As decisões que vêm de Portugal só podem ser aplicadas se forem, portanto, aprovadas pela Assembleia aqui. E aí começa a dar maior poder para essa tal Assembleia no Brasil. Ou seja, poxa, vamos fazer uma Constituição, né? Uma Assembleia Constituinte, né? Vamos começar a convocar uma Assembleia Constituinte, vamos pensar em tudo isso, etc. E tal. Então começa, Dom Pedro vai proclamar, então, portanto, a tal da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, nas suas viagens aí que ele fazia, né, principalmente voltando de Minas Gerais, ali de Ouro Preto, buscando apoio dessa elite. Ele recebe a carta feita por José Bonifácio e Leopoldina, sua esposa, né, pressionado pela
pelos grupos que iriam compor essa Assembleia Constituinte para que ele proclamasse a independência do Brasil. Independência do Brasil, independência do Brasil. Certo? A gente percebe, portanto, que é um processo, mas desde um pouco aqui, da Dom Pedro ficou até aqui na independência, esse processo ele é meio conturbado, ou seja, essa linha aqui significa que ocorreram diversas guerras aqui no Brasil pela independência. O que são essas guerras de independência do Brasil? São guerras que levaram, principalmente na região do norte, lá no Pará, no Maranhão, né, a província do Grão-Pará e Maranhão, no Piauí, a gente tem guerras grandes em Pernambuco, a gente tem na Bahia, né, que são para expulsar os portugueses. Né? A gente tem tropas enviadas aqui para o Brasil, a gente tem a contratação, né, nessas guerras, portanto, de milícias, né, internacionais, aí, Lord Cochrane, né, vários caras que lutaram, portanto, que eram conhecidos já no Brasil, né, para lutar por essa guerra de independência. Faltou dência aqui, né, gente? Dência, certo? Independência. Então, essas guerras de independência, aí, Batalha do Genipapo, a famosa Batalha do Genipapo no Piauí, a famosa Guerra de Independência, até a última expulsão dos portugueses lá em 1823, que é em julho, na Bahia, né? Tanto que a Bahia tem outro feriado lá nacional pela independência do Brasil, certo? Participação da tal da Maria Quitéria, né? Uma ideia de uma mulher que acaba se vestindo de homem para participar do exército na guerra. A gente tem diversas, né, notícias de tudo isso. Então, a gente tem, né, nesse momento aí, né, olha só, estrangeiros como Cochrane, Labor, Taylor, Grenfell, vários caras que participaram da guerra aqui no Brasil. A gente tem a participação de colonos que vão chamar aí grupos para formar as suas milícias, para expulsar portugueses que tinham sido enviados para conter essa guerra, né? Dom João, lá em Portugal, para expulsar aqueles caras que tinham lutado contra ele, né, quase que deram um golpe nele, ele manda para o Brasil para tentar recolonizar. Vocês querem recolonizar? Vai lá para o Brasil. Então, o Brasil proclamou a sua independência nesse processo e se enquadra agora aqui, né, tardiamente, mas se enquadra no quadro da América Latina independente a partir de agora. Então, a gente está faltando aqui, na nossa linha do tempo, ao Brasil constituir-se ao Brasil Império. Então, portanto, estamos falando aí do início, então, agora, do que a gente chama de primeiro reinado brasileiro. Reinado. Professor, é difícil. Reinado brasileiro. E esse primeiro reinado brasileiro vem aqui com Dom Pedro sendo coroado imperador do Brasil, certo? Logo em seguida, e ele vai ficar no Brasil até a sua abdicação em 1831. Então ele precisa, a primeira coisa que ele precisa fazer, né, é dar força aí à nossa organização no que a gente vai começar a questionar, falar sobre o que a gente fala sobre o que é um Estado nacional. Quando a gente falou sobre o Estado Nacional, a gente estava falando sobre a formação de Portugal, lá na Baixa Idade Média, ou seja, sair do feudalismo. Aqui a gente está falando de sair de uma colônia, na formação de um Estado independente. A questão, portanto, do nacionalismo que tinha emergido com a Revolução Francesa, com o Iluminismo e etc., está bem presente agora, coisa que não estava na época lá da Baixa Idade Média. Então, Dom Pedro aqui, ele, coroado imperador do Brasil, convoca, com apoio da aristocracia, uma constituição, uma elaboração de uma nova constituição, certo? O Brasil tem o apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra, ele vai receber aí a confirmação da independência, o reconhecimento da independência um pouco mais para frente. Lembrem aí que Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização, que o Dom Pedro negocia lá, que era uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, repassa para o Brasil, e aí começa o Brasil agora como um Estado independente, querendo criar agora uma nova
Constituição. Então, esse Estado, para ter uma certa autonomia, vai fazer uma Constituição. Lembra que o Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte, né? Essa Assembleia Constituinte convocada de 1823, ela vai acabar sendo fechada. Por quê? Porque participam grupos aqui que querem limitar o poder do imperador, né? Ou seja, o Dom Pedro acaba fechando essa Constituição e etc., né? E ela é apresentada pelo irmão do José Bonifácio, que foi o tutor aqui do Dom Pedro, era amigo íntimo de Dom Pedro, pessoal aí do próprio Dom Pedro. Então a gente vê aqui nessa primeira projeto de Constituição, né, uma disputa muito grande, a famosa Noite da Agonia, lembram disso? Né? Perseguição, prisão de muitos caras que queriam diminuir o poder de Dom Pedro. Ele fecha essa Assembleia Constituinte, né? Então vou pôr aqui para vocês lembrarem a tal Noite da Agonia, né? E aí ele vai convocar uma Assembleia Constituinte formada por só amigos dele ali, mais ou menos poucas pessoas, e acaba aprovando e impondo a Constituição, que fica pronta em 1824, essa nova Constituição. Ou seja, diferente das próximas que a gente conhece, que foram todas, quase todas, né, tirando algumas que são impostas, né, a gente tem uma Constituição que foi outorgada, ou seja, outorgada, imposta, né, pelo próprio Dom Pedro, que coloca nesta Constituição quais eram as características, vamos lembrar, né, além dos 3 poderes, o 4 poder, né? Então, 4 poderes. Lembrem que o Dom Pedro aí, né, tem o poder executivo e o poder moderador, certo? A Assembleia Legislativa e o Judiciário, certo? Ou seja, o próprio Dom Pedro aqui, ele é, né, o próprio poder moderador que acaba aí convergindo todos os poderes. Então, a formação do que a gente estava falando de um Estado nacional vai girar aqui, no caso do Brasil, em torno de uma monarquia. E no caso dessa monarquia aqui do Brasil, ainda é com o filho do próprio rei que colonizou o Brasil, certo? Então aqui a gente tem uma característica para não manter-se apenas como autoritário absolutista, dar algumas regalias à elite. Então o voto aqui nesse período, vamos lembrar que é um voto censitário, né? E além de voto censitário, não é o voto direto, ele é indireto, porque se vota, né, nas províncias, perdão, ele, né, voto indireto e para as províncias lá, né, que você vota nos eleitores de paróquia, o eleitor de paróquia escolhe os eleitores de província, que vão definir aí quem vai governar no poder legislativo, certo? Direito à propriedade de terra, a escravidão não é tocada e, além de tudo, o rei aqui no Brasil, ele tem poderes, né, delegados a essa Constituição, como a gente viu lá, depois, questões religiosas, né? Então ele também é soberano sobre a religião, que é a religião católica oficial do Império Brasileiro. Perfeito, turminha? Esse foi o nosso início do primeiro reinado brasileiro, portanto, com o Dom Pedro. Ele continua aí no poder e vai enfrentar algumas reações aqui no Brasil e lá em Portugal. Primeira reação que a gente precisa lembrar aqui, o governo de Dom Pedro ter perseguido, prendido pessoas, esse autoritarismo, Dom Pedro leva uma reação lá no norte e nordeste do Brasil, que é a Confederação do Equador. Vocês lembram disso, certo? O grande nome aí da Confederação do Equador é o tal do Frei Caneca, né? Ou seja, acabou sendo fuzilado, né, preso, etc. Né?
novos presidentes de província. Então, o Dom Pedro acaba nomeando presidentes de províncias, que são os estados lá do norte, tirando grupos da elite lá, que acabam se associando ao povo, né? Esse autoritarismo, fechar a Assembleia Constituinte, aumentar impostos, ou seja, lá no Nordeste, pessoas da ideia daquela Revolução Pernambucana de 1817, ou seja, as questões não tinham sido resolvidas ainda, né? Lá no norte e nordeste do Brasil, ou seja, uma reação a tudo isso, ele ter fechado a Assembleia, esse autoritarismo, etc. Lá proclamam uma república, né, lá no norte, um separatismo. Eles vão se espelhar numa uma constituição, que é a Constituição colombiana, para se separar aqui do Brasil e etc. e tal. O Dom Pedro convoca lá os seus milicianos internacionais, que é o Lord Cochrane, há mais um cara chamado líder aí da guarda do pessoal do Dom Pedro, que é o Lime Silva, e vai reprimir o governo, toda a Confederação do Equador, prendem lá a Frei Caneca e etc. O que simboliza tudo isso? Simboliza que, nesse momento, Dom Pedro vive alguns poréns, né? Questões aqui que ele vive, né, de reações internas no Brasil. Reações, portanto, externas também, porque 1824 é o ano também do reconhecimento de Portugal. Então, na área econômica, o Brasil vivia nesse período aí, né, dívida externa, dificuldade econômica, né? O Brasil vive aí uma dívida grande, a queda do preço do açúcar, do algodão, que era no período de crise aí da exportação brasileira, né? A gente tem também, portanto, na área econômica, 1829, né? Por exemplo, a tal da falência do Banco do Brasil aqui. Olha lá, né? Então, a gente tem uma inflação constante, um desgaste político do Dom Pedro, né? Ele deixou lá a Constituinte fechada até 1826, né? Permaneceu fechado. A gente tem na área internacional a famosa Guerra Platina, vamos por Guerra Cisplatina, Platina, que levou aí a separação do Uruguai, né? A independência da província ali, né? Separação de Portugal, né? Do Uruguai, que vai acontecer em 1828. Né? Lembra que tinha sido anexado pelo pai dele, porque ele era casado com a dona Carlota Joaquina, que era espanhola, e etc. Lá em Portugal, a gente tem a morte do Dom João. 1826, o Dom João VI, seu pai, morreu. Dom João VI morreu. E aí, quem é sucessor direto do trono? Né? Faleceu o pai dele. Quem é o sucessor direto do trono de Portugal? É o Dom Pedro. E o Dom Pedro vai voltar para lá, não vai voltar para cá, vai ficar aqui. E aqui a gente tem um Dom Pedro autoritário, perseguindo as pessoas e etc. E aí ele vai matar lá o famoso Líbero Badaró, né, numa perseguição aos grupos liberais aqui do Brasil, que queriam cada vez mais separação, uma república e etc. e tal. Manifestações levam aqui a críticas do Dom Pedro, né, porque ele matou o Líbero Badaró, dos grupos liberais, e aí acontece a famosa Noite das Garrafadas e tal. Bom, enfim, 7 de abril, a gente tem aqui 7 de abril de 1831, a famosa abdicação de Dom Pedro. E ele decide por retornar a Portugal, porque o seu irmão lá, Dom Miguel, ia dar um golpe nele, tomar o poder do próprio Dom Pedro lá. E ele começa uma guerra e acaba se proclamando Dom Pedro IV. Então a gente entra aqui no que a gente chama de período regencial no Brasil, que vai de 1831 até 1840, com o golpe da maioridade. A abdicação do Dom Pedro aqui, a Assembleia estava em recesso, os caras estavam em férias, e essa abdicação do Dom Pedro vai levar aí o que a gente chama de um período da regência trina provisória.
Então, os caras que assumem aqui no Brasil são grupos, né, que vão ter muitos interesses, portanto, liderados. Quem são esses grupos aqui no Brasil, né? Quais são os interesses que a gente pode colocar aqui no Brasil? Opa, peraí, deixa eu copiar isso daqui e colocar isso daqui para vocês. Para não perder tempo. Vamos lá, vem aqui. Aí. De um lado, a gente tem um grupo que é chamado de Restaurador, Coramuru, que são lá dos partidos portugueses, né? Querem a volta de Dom Pedro. Dá para vocês verem aqui, turminha? Tudo bem com vocês aí? Pode ser desse jeito? Alô, alô, cadê vocês? Vocês estão aí? Voltando aqui. Pode, professor. Pode? Tá tudo bem aí? Vocês estão acompanhando? Sim. Boa. De um lado, a gente tem aí os restauradores, caramurus, que são mais portugueses, funcionários públicos, contra reformas sociais, ou seja, manter a escravidão, manter essa ordem, os privilégios lá desde a época da colonização. Né? Um exemplo aí, que era o Bonifácio de Andrada, aí, certo? Em 34, Dom Pedro morre lá em Portugal, aí não tem mais, né, como a gente chama de restauradores, que esses caras queriam restaurar a colônia, então Dom Pedro voltou para lá e tal. Aqui no Brasil a gente tem um grupo que é mais o centro aí, centro liberal aí, né, um moderado liberal, né, conhecido como chimangos, ou um liberal aí, um centro exaltado, né, é chamado de exaltado porque alguns eles se juntaram em dois outros grupos aí, falaram algumas coisas mais radicais, que seria uma república, uma separação, né, maior de Portugal, maior independência. Ambos são aí, né, mantinham as ideias de uma escravidão, né, e a ideia de uma monarquia. Mas existe nos exaltados um ou outro lá que fala de república pelo fim da monarquia. Para os moderados aí chimangos, a ideia principal é uma monarquia constitucional. Já para os jururubas, seria uma monarquia com menor poder do rei. Ali, na centralização dos chimangos, tem a Constituição, mas o Dom Pedro seria a solução, né? Aqui a monarquia, manter a monarquia seria a solução. Formados por aristocracia rural, proprietários de terra, né, grandes expoentes, aí, o Padre Feijó, Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que acaba sendo perseguido mais para frente, etc. Dos jururubas, né, aí, que é mais do lado do liberal, do pessoal do jornal, pessoal das cidades aqui, né, pensam muito mais em descentralização, então a autonomia das províncias, né, cada uma província ter a sua própria regra, a sua própria lei, e por aí vai. Então a gente tem no Brasil, nesse período aí, o que a gente chama, né, de algumas transformações que a gente percebe aqui no Brasil, que vem em decorrência, né, das questões exteriores. Né? Você vê, tudo depende de Dom Pedro, se ele vai para ser colônia de Portugal, e o Brasil aí continua com uma mesma estrutura. Então, é uma briga entre a elite, uma elite portuguesa e uma elite brasileira. E mesmo a elite brasileira não tem uma coesão sobre essas ideias. Por isso que a gente não chama de partido, porque não existe, né, um partido brasileiro, etc. Bom, foi um período conturbado, né, esse período regencial aqui no Brasil, tão conturbado que ele não foi uma coisa única. Né? A gente tem no início, então, como eu coloquei para vocês, uma regência trina provisória, porque o Dom Pedro o filho dele estava só com 5 anos, né? Começa uma regência. A gente chama aí, com a renúncia de Dom Pedro, com a abdicação de Dom Pedro lá em abril, só até junho, porque eles convocam a galera que está de férias, volta, vamos fazer uma eleição aí que vai ficar pronta só em junho. Então, março, abril, maio, junho, né? Ficam mais ou menos um mês e pouco, quase 2 meses aí governando. E nessa eleição, eles elegem aí os regentes trinos, que seriam regências trinas permanentes, até a maioridade, né, do Dom Pedro II, aí, quando ele se fosse coroado Dom Pedro II, portanto, voltasse à monarquia do Brasil. Vocês percebam que ambos, aí, todos os projetos, é por uma monarquia, então, né? Até lá, quem governa o Brasil, né, a gente vai conhecer esse grupo que são mais liberais, então, portanto, certo? Vocês veem que aqui em cima eu não coloquei, né? Todos eles, né? A gente são escravistas, etc. Você percebe que tirando aqui os restauradores,
Aqui, os dois grupos são liberais, moderados ou exaltados. E esses grupos vão compor aqui o que a gente chama de avanço liberal. Esse avanço liberal que eu coloco para vocês aqui na regência trina permanente, né? Essa regência trina permanente que eu coloquei aqui para vocês, ela vem aqui, né, com Francisco Lima e Silva, aquele que lutou contra a Confederação do Equador, João Braulio Muniz, José de Costa Carvalho, esses caras que lutaram aqui no caso do Brasil, eles vão, né, fazer medidas dando cada vez maior autonomia, né, dando cada vez maior liberdade comercial para o Brasil, ou seja, contra esses interesses dos portugueses e tal. E, ao mesmo tempo, né, a regência trina são grupos de interesses pessoais, né? Interesse, você percebe que o Brasil, mesmo da elite, é dividida, que a gente consegue identificar 3 grupos, mas existiam outros, alguns mais radicais aqui, como republicanos e tal, alguns mais radicais ali também, do outro lado. Então, a gente percebe aqui, né, o famoso ato adicional. O que o ato adicional criava? Maior autonomia, por isso que é liberal, né? Maior autonomia às próprias províncias, maior liberdade, né, o direito de polícia, o controle sobre as próprias polícias, etc. O que foi essas ideias do ato adicional? Né? O que ele definia? Que eram criado poder dentro de cada uma das províncias, eram criado, portanto, liberdades. Vamos pôr aqui, eu preparei os negócios para vocês aqui, vamos colocar o que é, então, considerado um avanço liberal? Porque essa partezinha da história, às vezes, cai no vestibular, o que é esse avanço liberal? Que legal. Né? O que eu considero esse avanço liberal? É o tal do ato adicional. O que é esse tal ato adicional aqui? Né? Ele dá liberdade às províncias, ou seja, cria-se nas províncias um poder... Isso, vem aqui. Como é que eu acerto isso? Opa, volta. Aí, garoto, deixa eu subir um pouquinho isso. Eu consigo ter maior autonomia nas próprias assembleias legislativas. Ou seja, elas têm, né, ideia dos liberais exaltados, ou seja, eu vou atender os exaltados. O Rio de Janeiro passa a ser um município neutro, que eram os moderados aí, que defendem mais o imperador, percebe aqui, ó. Então atende um pouco desse grupo e atende um pouco desse outro grupo aqui também, nesse caso. E vai colocar o ato adicional em 1835, que deve ser agora um mandato de 4 anos, veio de uma regência trina, pode ser uma regência una, que vai ser eleito pelas assembleias provinciais, não mais pela Assembleia do Rio de Janeiro, porque afinal a gente está sem uma monarquia, então as assembleias das províncias elegeriam aí o próximo regente uno. E vem aí o próximo regente uno. Então, percebam, das províncias é liberal, ou seja, é cada vez mais federativo, né, dando maior poder às liberdades de cada região. Então, tanto a regência trina permanente quanto a regência una do padre Feijó, que foi eleito, a gente considera esses 2 períodos, por isso que está em vermelho, como um avanço liberal, certo? Porém, estouram revoltas em várias províncias do Brasil nesse momento. Né? E aí começa um caos no Brasil, né? Começam questões importantes para a gente debater aqui no caso do Brasil, certo? Questões aí que explodem, né? E as eleições vão colocar o regresso, isso aí vão criticar os liberais e vai dar força aos conservadores, por isso que a gente chama de regresso conservador. O próprio Araújo Lima, ele vai lançar uma lei, que é uma lei que vai fazer retirar essas autonomias das províncias, né? Poder de polícia, direito ao voto e etc. Ele vai criar a famosa lei interpretativa do ato adicional. Óbvio, ele comprou a briga com os liberais, então, além de ter essa briga no poder de liberais e conservadores, porque os regressistas, né, acabaram, não tem mais como voltar a Dom Pedro, que ele morreu lá em Portugal, a gente tem aqui a solução seria acabar com as guerras que estão explodindo no Brasil. Então, a única coisa que vai unir os interesses aqui vai ser o próprio Dom Pedro, que junta aqui os interesses de todo o grupo da elite, que vão criar o clube da maioridade.
quem lidera a criação do clube da maioridade são os liberais. Então, a gente, às vezes, considera, né, isso aí chamado, quando a gente coloca golpe, se o Araújo Lima é conservador, como eu coloquei aqui para vocês, a gente chama um golpe sobre os conservadores, portanto, um golpe de característica liberal. Então, a entrada de Dom Pedro II seria liberal, professor? Mesmo ele sendo centralizador, que era o que queriam os conservadores? Então, por isso que é um golpe, né? Por trás do que querem os conservadores, fazem os liberais, dando poder à centralização do Dom Pedro, mas como ele é novinho e vai ter que ir aprender, quem ensina tudo isso para o Dom Pedro, né, são os próprios liberais que estão por trás do Dom Pedro. Então, esse é o nosso período conturbado, chamado aí período regencial do Brasil. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Como é que vocês estão aqui? Cadê? Cadê? Onde foi? Ô, louco. Opa, opa, volta. Eita, professor. Eu quero outra coisa, gente. Espera aí, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Estamos entrando, então, portanto, com o golpe da maioridade. Não foi, não foi, não foi. Estamos entrando, portanto, no golpe da maioridade, e esse golpe da maioridade aí tem que enfrentar os resquícios que existiram desde esse período, portanto, regencial. Quais são esses resquícios, professor? As revoltas que ocorreram, portanto, aqui nesse período aí que eu chamo, né, durante aqui principalmente após aqui o ato adicional, o início do governo do Padre Feijó. Vamos lembrar? A gente tem aí, ó, rebelião escrava de Manuel do Congo, dos Papaméis, a insurreição malê em Salvador, na Bahia, né, que tem característica aí de escravizados africanos que não são da mesma região que era de costume, então, das regiões portuguesas, eles vão buscar em outras regiões que são islâmicos, né? E esses caras islamizados vão conseguir fazer aí, liderar uma revolta lá na Bahia e em Salvador, em 1835. Na Bahia também, logo depois que é contida tudo isso, tem a Sabinada, já liderada aí por médicos, né? Fernando Sabino, etc., na Bahia, que explode aí 37, 38. Esses grupos aqui, né, como, por exemplo, a Balaiada, a Farroupilha e os malês, esses caras vão proclamar a independência desse governo regencial. Falam, esses caras não me representam. Né? Então, a gente busca aqui os interesses desses grupos, né? A gente tem exemplos, né? Aqui, esses caras aqui, a Balaiada, aqui a própria Malê e o Rio Grande do Sul, esses caras vão falar, tchau, eu quero independência desse governo regencial. E, no caso, por exemplo, da Bahia, né, os malês aqui, o Sabinado, esses caras, por exemplo, eles vão falar, eu só volto, né, a pertencer ao Brasil e responder a esse governo quando voltar o Dom Pedro. Então, não é uma independência para sempre também. Né? Então, começam as guerras aqui. A formação da guarda, de um exército para reprimir tudo isso, do governo central, tem um exército local. Então, são questões aqui que levam a gente a pensar, bom, eu falei para vocês, e as questões que vocês precisam ter, volta aqui, olha lá, quando eu falo de independência do Brasil, que inicia com essas guerras, mas a gente questiona aqui a formação de um Estado nacional, olha só, né, o que é um Estado nacional? Ele precisa ter um único território, uma cultura, né? E aqui a gente está falando do questionamento desse Estado nacional. Por quê? Porque quase, né, o Brasil tem uma fragmentação. Essa fragmentação, tanto em questões de interesses aí políticos, de interesses econômicos, mas também uma fragmentação territorial, de ter um único governo, de submeter ao mesmo governo, né, de tudo isso. Então, cabanagem explode num Grão-Pará, né, os balaios no Maranhão mostram as questões aí da colonização, da pobreza, né, as questões da elite, né, por aí vai.
Lembrem que a gente está falando, né, de um período, né, pós-independência, repúblicas por toda a América, então essas ideias entram também aqui no Brasil, e isso daí, né, pela abdicação, a abolição da escravidão, então agora já é muito mais presente, e o Brasil está arrastando essa questão da abolição. Dom Pedro, lá, para ser reconhecida a independência do Brasil perante a Inglaterra, tinha renegociado lá as tarifas de 1810, que o pai dele tinha feito, assinado com a Inglaterra, e o Dom Pedro também havia prometido para a Inglaterra abolir a escravidão. Aqui, em 1831, nessas leis que saem da regência trina, a gente tem aqui, né, nesses atos adicionais, uma promessa também da abolição da escravidão. As famosas leis para inglês ver, né? E era mesmo, para os ingleses verem mesmo, a gente está com interesse de tudo isso. E por que a Inglaterra quer abolir a escravidão? Né? Quais são essas relações internacionais do Brasil, tanto do Dom Pedro quanto aqui agora do Brasil nesse período? As relações internacionais a gente vai ver um pouco mais para frente, mas a Inglaterra pressiona pela abolição da escravidão, certo? Por quê? Porque ela está via século XIX, então vamos lá, em Inglaterra, então aqui um parênteses aqui na nossa aula, vamos anotar do lado, a Inglaterra vive no século XIX, como vocês já estudaram, né? Ela vive o que a gente chama de segunda revolução, fase da revolução industrial, certo? A segunda fase é caracterizada aí principalmente pelo quê? Por novas questões aí energéticas, né? Petróleo, indústria química e etc. E a gente tem a busca por mercados. Então, a gente está falando do imperialismo, né? Esse imperialismo, principalmente da Inglaterra, esse imperialismo aí reflete também na abolição da escravidão. A Inglaterra vai começar a lutar, né? Ela já tinha abolido a escravidão dentro da Inglaterra, nas suas colônias, né? Aliás, tinha separado já, né, de algumas colônias. A gente tem a Inglaterra pressionando pela abolição da escravidão. Exemplo de tudo isso, né, a gente vai ver aí no segundo reinado com a famosa lei Bill Albert, abolição da escravidão. Portanto, é pressão da Inglaterra. E a gente tem a abolição acontecendo em várias regiões de toda a América independente, com exclusão aí de poucos, como o caso Brasil e sul dos Estados Unidos. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não sei nem que horas são, gente. Olha lá, ainda bem que eu olhei para o relógio. Dúvidas até aqui? Alô, alô? Oi, oi, alô, oi. Posso desligar? Posso cantar o hino do Corinthians? Tem alguém aí? Posso pôr uma música? Assistir um vídeo? Estamos aqui. Se você cantar o hino do Corinthians, eu vou sair correndo. E aí, ajuda a aula assim, desse jeito? Vocês estão vendo aqui? Isso ajuda a escrever junto? Não ajuda? Vocês querem mais resumo, mais exercícios? Porque a gente já escreveu tudo isso nos cadernos, já passei para vocês isso aqui de slides. Eu fico preocupado, porque aqui é revisão, é lembrar, né? Vocês lembram disso, lembram daquilo, tem isso daqui para lembrar, isso daqui é para matar os exercícios que vocês têm na apostila. Ajuda isso daqui assim? Não. Professor, só uma dúvida rapidinho. Todas essas rebeliões são de caráter separatista? Ou Não. não? Não, Ah, nem tá. todas, tá? Separatistas aí, como eu coloquei, são só algumas aí. A Farroupilha, mais importante, que proclama a República Farroupilha, né, por República Juliana, lá no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que vão se separar. A gente tem no Maranhão os balaios lá, quando a gente fala dos balaios, Cosme, famoso Negro Cosme, ali. Ele vai para a região mais para o sul do Maranhão, né? A gente hoje, né, a gente só fala da seca, da miséria ali, mas os rios eram rios importantíssimos que ligavam todo o centro ali do Brasil, regiões ali que vai de Goiás, que vai para outras regiões, né? Até hoje, né? Hoje está se falando muito de uma ferrovia que vai ser construída ali e tal. Esses caras tinham centros ricos ali de comércio e tal. Então, alguns deles, né,
alguns deles vão lutar pela separação. Falar, meu, aquele governo central, né, está dando cada vez mais autonomia para as províncias, e agora esse governo da regência UNA, aí, do Padre Feijó, está sendo autoritário, está tomando medidas que não tem nada a ver com a gente aqui. E eles vão se proclamar separados lá. Não, agora a gente rege as nossas coisas aqui. Nós responderemos ao imperador do Brasil, Dom Pedro, certo? Lá, chama a cidade que eu estou lembrando, chama Caxias. Olha como que eu fui esquecer. Sabe por que chama de Caxias? Caxias, do famoso Duque de Caxias, né? Certo? Que lutou na Guerra do Paraguai e etc. Lá em Caxias do Sul, então, do Maranhão, na região sul lá do Maranhão, a gente tem lá a grande guerra dos Cisbalais, que proclamam a separação do governo. Mas muitos deles falavam assim, é uma separação do governo regencial, tá, David? Não é assim uma separação definitiva do Brasil, eles não tinham interesse disso, né? É uma separação daquele governo central, porque o Brasil não tinha quem é a tropa do Brasil, né? Tanto que dali, depois de tudo isso, a repressão e tudo isso, vai surgir o famoso Duque de Caxias, que vai compor com Dom Pedro II no segundo reinado, e vai lutar na Guerra do Paraguai, né, até ser líder lá da Tríplice Aliança, ser substituído só pelo marido da princesa Isabel, né, que é o Conde Deu, lá na Guerra do Paraguai. Beleza até aqui? Certo? Beleza. E, professor, a Fernanda fez uma dúvida no Uma chat, você pergunta, consegue... Vi. O que foi a lei interpretativa? A gente chama de regresso, então, portanto, conservador, ali no governo de Araújo Lima, quando ele vai retirando as autonomias das províncias, né? E ele retirar essas autonomias das províncias cria uma reação dos liberais. Então, tem um grupo que chama de esse período inicial da regência de avanço liberal e agora um regresso conservador. Neste regresso conservador significa desfazer as medidas colocadas no ato adicional. Então, seria assim, o ato adicional significa um ato, uma lei, né, uma norma que ela é implementada, o que a gente chama hoje de emenda constitucional. Então, vou adicionar à Constituição, certo? O que o Araújo Lima faz? É o que a gente chama de lei interpretativa. Então, ele dá um jeito de aquilo que foi colocado no ato adicional ser interpretado de uma outra maneira. Nessa tal lei interpretativa do ato adicional, bom, tradução é retirar tudo que foi feito no avanço liberal, é desfazer. Então, o ato adicional está escrito lá, dar maior autonomia às províncias. A lei interpretativa faz o seguinte, não dar maior autonomia às províncias. Tradução aqui, sendo um pouco mais objetivo, né? A lei interpretativa fala, as províncias vão eleger o próximo regente uno. A lei interpretativa, as províncias não vão eleger o próximo regente uno. É isso, certo? Tudo bem, Fernandinha? Beleza? Mandar esse arquivo para a gente quando acabar a aula. Pode ser pelo grupo dos professores mesmo, se não der. Se eu poderia voltar no arquivo para tirar o print. Posso, vou voltar aqui, desculpa. Volto. Eu vou tentar. Agora, estão me pedindo, ó, eu vou dar aqui, ó, abrir a tela, tem tudo, ó. E aí agora eu vou dar um zoom aí, não sei se vocês querem tirar print da tela, vocês compartilham entre vocês. Se alguém descobrir como é que faz esse bendito arquivo aqui ser salvo de um jeito que eu consigo enviar, ele vai, porque esse tal de OneNote aqui, ó, ele não tem, ó, salvar. Olha aqui, ó, não tem Professor, salvar. tem ali como Salvar como salvar. PDF. Aonde Isso. está isso? Aqui. Nessa abinha, isso. Porra, mano, vocês são demais, velho. Vocês são de aula 3, revisão. Mano, vocês são demais, velho. Ainda bem, tá? Ainda bem, vetor, salvar. Pronto, tá aqui. Aí, meus queridos. Mesmo assim, pediram para tirar print. Tá aí, ó. Tem gente que prefere print, ó. Printou. 1, 2, 3, X. Aí, agora de novo. 1, 2, 3, X. Vamos lá, todo mundo faz um sorriso aí, que você não sabe se é você que ela tá tirando foto. Olha lá, 1, 2, 3, todo mundo. Vai, Corinthians.
Mais uma vez, 1, 2, 3. Belezura, belezura. Tá aí, agora eu vou voltar, interromper compartilhamento. Posso mandar aqui? Vamos lá, cadê? Enviar arquivo, cadê? Como é que põe arquivo aqui? Vem aqui! Como é que eu escrevo aqui, turma? Putz. Não é, porque estava reservado. Tá, a revisão 1 e 2 está no outro computador, tá? Eu não vou mandar agora para salvar, porque está lá no outro computador, beleza, turma? Quando eu abri o outro computador ali, deixa eu ver se ele ligou agora aí. Poderia mandar 1 e 2 no grupo dos alunos. Aí a gente compartilha no grupo dos alunos. Eu vou mandar nesse arquivo aí, beleza, gente? Arquivo aqui, achei. Arquivo do meu computador. Vai agora. Vai agora, agora. Peraí, turma. Peraí. Onde era? Vetor 2020. Em PDF, não é isso que ficou? Cadê? PDF, 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 PDF. Aula 3, revisão. Abrir. Ó, que bonito. Chique no último. Alguém aí pega e joga no grupo dos alunos aí, beleza? Tá indo, ó. Foi. Mais dúvida? Vamos ver se foi. Deixa eu abrir também aqui. Vai lá. Mais dúvida. Eu preciso ir com vocês um pouco mais para frente. A gente tem mais 2 minutos, né, para ir na aula. A gente perdeu aí, eu desgraçadamente perdi, né, um tempo de aula com vocês. Bom, o PDF, quando ele salva, ele corta, né? Mas vocês conseguem mandar, se virar aí, depois vocês me ensinam a se tiver que gravar de um jeito melhor, não sei como é que ele divide aí. Beleza? Tá aí, compartilhem entre vocês, pelo amor de Deus. Então eu não vou mais compartilhar esse daqui, só o 1 e o 2 que eu vou salvar lá. Aliás, agora que vocês me falaram, eu vou ali pegar todos os outros, né? Aquilo que eu mostrei para vocês. Eu tenho aquele outro lá do Getúlio e etc. Ó, vocês têm aula só 10h30? Não, 10h20. É isso? Vocês querem tomar um lanche? Ou eu posso falar um pouco desse começo do segundo reinado? Acho que você enfiou no grupo de vocês, profs. Não no que eu tenho que enfiar. O quê? Eu enviei aqui, ó. Aula 3, está aqui, ó, enviada. Vocês não estão aí, turma? Eu não enviei, eu enviei aqui, Não, ó. recebemos aqui no chat, né? É, Aham. a Recebemos. Renata falou. Já mandaram no grupo Já de alunos. resolveu? Já Beleza. Já, já. coloquei no Renata, tá grupo do resolvido Zap. aí, ó. Tá aqui, ó. Certo? Faz um joia aí, avisa que deu certo, Renata. Beleza. Turma, eu preciso falar do segundo reinado, porque a gente tem mais uma aula de revisão, é isso? Para falar de segundo reinado e república, e eu preciso falar de Getúlio Vargas e tal. Eu sempre entro nesse caos aqui da minha cabeça. O que eu proponho? A gente fazer uma quinta aula, pedir para o Rubão, ou a gente acelerar o passo. Segundo reinado, preciso falar com vocês sobre a abolição da escravidão, né? E proclamação da República, precisamos falar aí, lembrar revolta da vacina, República Oligárquica e tal, mas eu quero focar com vocês em Getúlio Vargas. Seria, para mim, mais interessante, a próxima aula, a gente fazer um salto e tirar dúvidas do que vocês têm aí de segundo reinado, porque a gente falou muito, a gente teve muita aula de segundo reinado, e focar em uma revisão de Getúlio Vargas. Eu preferiria, se vocês topassem falar isso, certo? Para ser bem claro aí. Né? Ou então segue uma revisão, eu vou dando tópicos e tópicos e tópicos, e aí toca o barco e segue o jogo. Vocês preferem só lembrar ou a gente pode aprofundar um pouco em Getúlio Vargas na próxima aula, fazer debates? O que vocês preferem? Se vocês quiserem conversar entre vocês e me responder depois, também fica tranquilo. O que vocês querem falar agora? Ou o que vocês preferirem? É mais uma aula só, certo? Que a gente tem de revisão, não é isso? Eu quero saber como é que vocês estão preparados aí para as provas, né? Preparado para o fim de ano, está tudo tranquilo, né? Ou seja, agora é a hora que não está ninguém tranquilo, né? Não tem como, né? Mas tem que estar tranquilo na medida do possível, né? Agora é a hora que o nego está trancado em casa 8 meses, vai sair de casa lá, vai ver a prova, né? Sei lá, tem prova se vai ser online, se não vai. Esse caos todo aí. Turminha, segundo reinado começa no Brasil. O segundo reinado é o seguinte: Dom Pedro centraliza o poder. Ele vai resolver aí, por exemplo, a Revolução Farroupilha é ali que ele se coloca mesmo como um grande governante do Brasil. Ele bota aí conservador e liberal no bolso, certo? Ele vai fazer o ministério aí da
das capacidades dele e tal, uma hora liberal, uma hora conservador, ele vai jogando para os dois lados. E ele propõe no Brasil, para resolver esse problema, aquele sistema, então, peraí, né, a briga na Assembleia Legislativa, então vamos fingir que o poder aqui é da Assembleia Legislativa, então agora é uma monarquia parlamentar, então é o parlamentarismo agora no Brasil. Só que é um parlamentarismo só para inglês ver também, né? Porque é um parlamentarismo, sim, só no papel, porque na real quem manda é o Dom Pedro, por isso que a gente chama de parlamentarismo às avessas. E aí segue o barco para resolver esse assunto que eu estava falando aí de todo o período regencial. Ou seja, vocês veem que esse período regencial ele não acaba, né, com o golpe da maioridade, ele prolonga, aí, né, as questões vão seguindo em frente, mesmo após o período, né, do segundo início do segundo reinado. E o segundo reinado é longo, então Dom Pedro começa moleque no poder, aí, com um golpe que antecipa a maioridade dele, muda a Constituição, né? Ou seja, vocês percebem que quando não tem um governante forte, centralizado no poder, a Constituição, cara, vira à mercê de quem está lá. Qualquer um muda o que quiser na Constituição, né? Vira um oba-oba geral. Então, quando a gente tem um bunda mole no poder, ou seja, quando não tem, significa tanta mudança, é reforma da Previdência, é reforma de não sei o que, é reforma de não sei o que lá, e bibibi, blá, 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 que vão acabar com todas as construções que o Brasil tem. Quem bota ordem na casa? O Dom Pedro. Por isso que o cara ficou tanto tempo no poder, certo? Então, próxima aula, eu volto aí com tudo para a gente fechar essa história do Brasil. Venham com dúvidas, venham com as suas questões principais. Eu vou salvar aqui o OneNote e mando para vocês nos próximos grupos aí, para vocês terem tudo isso. Tá? Fechou, turminha? Vai, Corinthians. Um grande abraço para todos vocês. Bom final de semana. Estamos chegando próximo à época da prova aí. Arregaça, hein, meu? Se prepara para, né, vestir o jaleco aí de médico ano que vem já. Beleza? Curar essa Covid aí, hein, meu? Confio em vocês, acabar com essa Covid aí, hein? A maioria de vocês, né? Certo? Abraço, meus queridos. Bom fim de semana. Tchau, professor. Beijo. Obrigado. Tchau, Bom prof. final de semana. Obrigada. Obrigado, meus queridos.